caso de um pedófilo que abusava de crianças e produzia pornografia dentro de uma creche aqui em Santa Catarina. E o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia contra o professor desta creche em Florianópolis. Ele foi afastado do cargo e preso em flagrante no início deste mês por produzir e armazenar pornografia infantil. A denúncia, apresentada então no dia 7 de julho, a 23ª Promotoria de Justiça da capital atribuiu ao homem de 34 anos a suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Ele passou por audiência de custódia no dia 2 de julho e, segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, segue preso enquanto aguarda o julgamento do caso. Nós tivemos então, a gente vai trazer o vídeo, a deputada Ana Campanholo do PL, ela abordou esse assunto, trouxe informações inclusive de um outro caso onde um pai acabou agredindo um professor, porque este professor havia então tentado abusar do seu filho, da sua filha, e ela fala principalmente sobre a divergência que existe no Legislativo catarinense sobre a utilização de câmeras de segurança em sala de aula. Nós já temos denunciado desde 2019, meu primeiro ano de mandato, a recorrência dos abusos ideológicos, de violência psicológica dentro das salas de aula, sem falar da questão da insegurança, né? E nesses 7 anos eu fui chamada de tudo que é coisa pelos jornalistas, né? Alguns que sequer sabem escrever direito. Me acusaram de louca, inimiga dos professores, exagerando, uma maluca exagerada, que está aqui pegando casos isolados para fundamentar uma narrativa de caça às bruxas e perseguição aos professores. Quem está aqui sabe que eu tenho ouvido isso há 7 anos. Pois bem, depois de 7 anos fazendo denúncias, eu acho que nós já documentamos evidência suficiente, deputado Lima, deputado Gessé, do quanto esses casos são recorrentes e, na verdade, não são excepcionais, não são casos isolados. Nós já elaboramos diversos projetos de lei nessa casa em defesa da criança e do adolescente, alguns aprovados, mas alguns também congelados. Congelados, parados nas comissões, engavetados por força, principalmente dos deputados de esquerda, mas especialmente sempre aquele toque pernicioso, venenoso, sempre tem a mão das 2 deputadas feministas aqui dessa casa, a Carminati e a Paulinha, sempre. Nunca pode ser uma coisa que elas não estejam envolvidas. Então, para nós começarmos, Sargento Lima, respondendo a sua pergunta, por que crianças são abusadas na sala de aula e nada acontece? Coloca o vídeo para mim, por favor. Inclusive, eu fui autora de uma das emendas que retirava a câmera de sala de aula. E fiz com a certeza de que esse é o melhor caminho. Pois bem, a deputada feminista petista dessa casa publicou nas suas redes sociais, comemorando, felicíssima, o fato de estar há anos derrubando as nossas emendas para botar câmeras em sala de aula. Então agora eu trouxe 2 casos aqui, senhores deputados, que aconteceram na semana passada e que só aconteceram graças à interferência da deputada do PT. Pois bem, o primeiro caso noticiado pela grande mídia, esse sim, agora o senhor pode colocar na tela, a agressão de um pai ao professor. Você olha, pai agrediu o professor, aí você pensa, nossa, que pai exagerado. Pois bem, o que aconteceu nesse caso? O pai, alega que estava trabalhando quando recebeu uma ligação do seu filho de apenas 10 anos, este filho relatando que havia sido tocado nas suas partes íntimas pelo professor. Imediatamente o pai vai até a escola, encontrando pessoalmente o professor, vai às vezes de fato, agride o professor abusador do seu filho. E aí, este professor começa então a dizer que ele é vítima de homofobia, só porque ele é gay, a extrema-direita está perseguindo ele. Pois bem, depois disso acontecer, segunda imagem, a militância, outros professores de esquerda, sempre os mesmos, na mesma turma, vão para a rua dizendo que crianças mentem. Um grupo de professores, um grupo de defensores e sindicalistas, dizendo que crianças mentem. Sargento Lima. Só para falar, o pai é o de jaqueta verde, tá? Só para deixar claro, né? Pois bem,
eles, a esquerda, que sempre diz que a vítima sempre tem razão, nós sempre temos que ouvir a vítima, inclusive faz pouco caso de todas as legislações e todos os direitos humanos que defendem os homens quando estão diante de uma acusação, eles mesmos, o mesmo grupo, vem aqui agora dizer que crianças mentem e que, coitadinho do professor, ele não fez nada disso, provavelmente só está sendo acusado porque é um homossexual. E aí toda a vida isso aí, né? A comunidade gaysista se vitimizando quando precisa responder pelos seus atos. Mas nós podemos nos fazer a seguinte pergunta, senhores deputados Gessé, Lunelli, deputado Cadorim. Quem estaria falando a verdade nesse caso? Será que a criança está mentindo ou será que o professor está mentindo? Nós teríamos a resposta para esse caso se o nosso projeto de lei 337 de 2023 não tivesse sido engavetado nessa comissão com orgulho por pessoas como a deputada do PT, feminista de esquerda, professora. Coloca de novo o vídeo dela aí, por favor. Eu fui autora de uma das emendas que retirava a câmera de sala de aula. E fiz com a certeza de que esse é o melhor caminho. Pois bem, para a deputada do PT, o melhor caminho é nós não sabermos hoje se de fato uma criança de 10 anos foi abusada por um professor homossexual ou não. O melhor caminho é a dúvida, o melhor caminho é não ter provas, o melhor caminho é não culpar ninguém, é não conseguir realizar a persecução penal, é ninguém ser punido pelo abuso de criança. E eu falo especificamente dessa deputada, mas tem outros que fazem coisas semelhantes aqui dentro. Mas essa deputada em específico, inúmeras vezes foi contra as nossas propostas de segurança. Não sei se os senhores lembram que eu fui autora do projeto 100. Um dia antes do massacre de Blumenau, um dia antes daquele massacre na escola de Blumenau, coincidentemente nós havíamos apresentado um protocolo de segurança aqui nesta casa, um projeto vastíssimo que ia desde a prevenção até a condenação nos casos como aquele massacre, aquela violência. E a deputada do PT, juntamente com a deputada Paulinha, conseguiram convencer a mesa diretora, conseguiram convencer os senhores deputados a tirar o projeto da deputada Ana, afinal era o primeiro, isso faria com que todos os outros tivessem que ser apensados ao meu, e criaram um novo comitê para apresentar 10 projetos, que está aí um monte de grupo de conversa, diálogo, palestra, solução e resolutividade nenhuma, e se tornaram elas mesmas as protagonistas de uma ideia que saiu lá do nosso gabinete, do gabinete da deputada Ana. Além de atrapalhar o andamento do projeto 100, substituí-lo por um projeto inefetivo e se tornar a protagonista de um projeto contra o qual sempre se levantou aqui dentro, a deputada Carminati aqui está atrasando o nosso PL 337 de 2023. Comemora projetos como esse. Coincidência ou não, o último que pegou esse projeto foi o deputado Lunelli, está com ele lá na Comissão de Finanças, segundo uma solicitação de diligência já há bastante tempo. E, evidentemente, esta comissão é a comissão onde está a deputada do PT. É sempre assim, ou na Comissão de Finanças, onde ela está, ou na Comissão de Educação, onde ela está, os projetos não andam. Mas tem mais uma coisa, não é só a resolutividade desse caso, de um aluno acusando um professor de abuso. Nós tivemos na semana passada um outro caso gravíssimo, pode colocar aí, por favor, um outro caso gravíssimo que também poderia ter sido evitado se a deputada Carminati não tivesse parado o nosso projeto. Olha só. Professor pedófilo abusou de crianças em creche de Florianópolis. Era um ativista de esquerda, ou seja, correligionário, do mesmo lado, do mesmo time, um helenão ali, né? Além de ser de esquerda, há 15 anos ele trabalhava na escola e produziu material pornográfico, senhores deputados, dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Esse cidadão aí tinha 6.000 vídeos pornográficos sob sua posse. Alguns deles gravados, distribuídos e vendidos de dentro da creche. Senhores deputados, algum dos senhores ousaria discordar, está ali o microfone da parte. Discordar do seguinte fato: esse pedófilo abusador de crianças teria abusado, gravado e distribuído material pornográfico dentro da sala de aula se o nosso PL 337 tivesse sido aprovado? Não, né? Todo mundo aqui sabe, até a bancada de esquerda sabe, o pessoal de direita todo sabe, que eu sei que apoia o projeto de lei. Agora eu pergunto para os senhores deputados, por que não anda? Então, nesse sentido, venho pedir aos deputados envolvidos. Quero agradecer ao deputado Napoleão, que foi quem rapidamente deu um parecer favorável pela constitucionalidade do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Dizer ao nosso colega deputado Lunelli que o projeto que está
com o pedido de diligência realizado por ele, já está com prazo vencido desde 26 de junho de 2025 desse ano, então o projeto já pode sair da Finanças e já pode caminhar. E dizer aos senhores deputados que quando este projeto 337 de minha autoria chegar a esta casa, que todos os senhores possam colocar a mão na consciência e parar de ceder ao canto da sereia da sindicalista do PT, que para defender professor doutrinador, que vai para a sala de aula fazer campanha gaysista, campanha comunista, inclusive coloca em risco a vida das nossas crianças e dos adolescentes.